Vamos meditar no Salmo 63 e vamos olhar para a busca desesperada que o coração do homem tem por transcendência. Nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, de termos o privilégio de estarmos diante da Tua Palavra, iluminados pelo Teu Espírito, Deus. Porque, Senhor Pai, mesmo quando um homem, Senhor Pai, ó Deus, fora de Cristo tem a Sua Palavra, Senhor Deus, a não ser que soberanamente o Espírito ilumine, é como, Senhor Pai, um cego com uma lanterna, Senhor Pai, um cego com uma poderosa luz, ele não pode ver. Nós, Senhor Pai, temos o privilégio não só de ter a Palavra, Senhor Pai, que é a luz, mas ter também a habitação do Teu Espírito Santo, Senhor Pai, que abre os nossos olhos para ver a luz e ver tudo através da luz. Nos ensine, Senhor Pai, a ver todas as coisas através dos Teus olhos, Senhor Pai. Que possamos ter, Senhor Pai, uma cosmovisão totalmente diferente das pessoas, Senhor Pai, à nossa volta. E quando formos abordar, Senhor Pai, todos os problemas, principalmente em nossas vidas, Deus, já que nós, ó Deus, não é tão difícil aplicar a verdade à vida das outras pessoas, ó Deus, a saber como os homens deviam reagir a cada situação. Mas, Senhor Deus, quando a Tua Palavra, Senhor Deus, os nossos corações são iluminados, nós começamos não só a ver tudo através, Senhor Pai, da Tua luz, mas como, Senhor Pai, da mesma fonte dessa luz, o Teu Espírito, flui o poder, Deus, para sermos transformados, Senhor Pai, pela Tua Palavra. É o que queremos nesta manhã, Senhor Pai. Não somos livres pensadores, Senhor Pai, nem estamos interessados em debates vazios e fúteis para, Senhor Pai, debatermos as ideias humanas. Elas realmente, Senhor Pai, não fazem parte da luz, elas só fazem parte da escuridão e não levam o homem, Senhor Pai, a nenhum lugar diferente, Senhor Pai, do que ele sempre esteve, Senhor Pai, filho da desobediência, filho da ira, Senhor Pai. Nós queremos, Senhor Deus, realmente olhar para a Tua Palavra como filhos Teus, com olhos, Senhor Pai, iluminados, com um coração, Senhor Pai, ó Deus, fortalecidos no nosso homem interior, para realmente entender, junto com todos os santos, as maravilhas, Senhor Pai, da Tua glória, manifestadas no Teu Filho, pelo poder do Espírito Santo em nós. Faça isso esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, Salmo 63, não é? Um Salmo de Davi. Nem todo salmo a gente sabe exatamente em que situação ele é escrito. Esse é um salmo que nós sabemos. A Bíblia diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente eu Te busco, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo anseia por Ti, em uma terra seca, árida, onde não há água. Esse mundo, né? Eu Te vi no santuário, Te contemplei e contemplei o Teu poder e a Tua glória, pois o Teu amor é melhor do que a vida. Por isso meus lábios Te glorificarão. Eu Te louvarei enquanto eu viver, e em Teu nome eu vou levantar as minhas mãos. Minha alma será saciada como com os mais ricos alimentos. Com lábios que cantam, minha boca Te louvará. Na minha cama eu me lembro de Ti, eu penso em Ti durante as vigílias da noite. Porque Tu és o meu auxílio, eu canto na sombra das Tuas asas. Minha alma se agarra a Ti, Tua mão direita me sustenta. Aqueles que buscam minha vida, serão destruídos. Eles descerão às profundezas da terra. Eles serão entregues à espada e se tornarão alimento para chacais. Mas o rei se alegrará em seu Deus. Todos os que juram pelo nome dos Deus o louvarão, enquanto as bocas dos mentirosos serão silenciadas. Então, como eu disse, esse salmo ele trata de busca de transcendência, como o hino que nós cantamos, que é baseado nesse salmo. Então, há uma sede de transcendência que todo e cada coração humano experimenta. Houve um livro que foi um best-seller, Megatrends. Depois saíram outros de John Nasbid, um escritor americano, não é? Best-seller. Nasceu em 29 e morreu agora, em 2021. Não é? Enfim, estava conosco até há pouco tempo. E esse livro vendeu mais de 15 milhões de cópias. E ele o livro falava sobre o fato de que a ciência e a tecnologia, e cada vez mais isso é tão presente, né? Eles tentaram reduzir tudo a uma mercadoria. Ele não é cristão,
mas ele está olhando para os processos da ciência e tecnologia em nossos dias e diz que a ciência e a tecnologia tentou transformar tudo numa mercadoria que tentou explicar tudo e reduzir tudo a causas naturais, humanismo secular, dizendo, olha, tudo tem uma causa natural. Você está triste, tem uma causa natural, algum hormônio não está funcionando, alguma coisa no seu corpo, o que você comeu, sua alimentação de muitos anos, alguma coisa não está funcionando, ou então não há nada de não natural nisso, ou então foi alguns processos que atingiram sua alma e deflagraram alguns problemas, enfim. Então ele está escrevendo a respeito disso, que a tecnologia e a ciência tentou reduzir tudo a componentes naturais, não há nada além do natural, sempre é uma coisa do corpo, da mente, e ele disse que isso acabou criando um deserto espiritual no ser humano. E você vê, ele nem é cristão, não é um homem secular. Então, é isso que é uma terra árida e sedenta. Esse que é o deserto. Como resultado disso, haveria ele disse, uma grande reação. Esse livro é antigo, não é? Apesar dele ter morrido agora já velho, há pouco tempo. Haveria uma grande reação em direção à religião, porque é assim que ele entendia, não é? E outro escritor famoso, mas que escreveu uma obra mais antiga, apesar de ter morrido em 2011, ele nasceu em 33, né, no mesmo ano do meu pai, Theodore Roszak. Ele é um acadêmico, romancista americano, e durante muitos anos professor de história na California State University, e na década de 60, eu disse, né, há bastante tempo atrás já, ele escreveu um livro chamado A Construção de uma Contracultura, e ele escreveu esse livro na década de 60, virando para a década de 70, e ele acabou, junto com esse livro, escrevendo outro chamado Onde o Deserto Acaba, Política e Transcendência na Sociedade Pós-Industrial. Esse é o nome do livro. Não é um livro esse conhecido, não é igual o outro que eu mencionei, que vendeu mais de 15 milhões. Ele ficou mais nos círculos acadêmicos, não é? Mas é um livro, eu diria, profundamente profético, apesar de ser escrito por outra pessoa secular, que não tinha nada com o Evangelho, porque nele ele disse que, assim como a gente mencionou nos livros Megatrends, que a cultura ocidental e a cultura científica secular ocidental fizeram de tudo para transformar tudo numa mercadoria. Você quer paz? Então vão conseguir alguma coisa para você comprar para resolver isso aí. Um remédio, alguma coisa, tudo virou uma mercadoria. Ele disse, e desmontar tudo em componentes naturais. Você vê que os dois escritores estão falando sobre a mesma coisa, coisas que costumavam ser misteriosas, ele diz, e impressionantes e sobrenaturais, agora são explicadas como coisas muito naturais, né? Você só tem que descobrir exatamente que componente natural não está funcionando. E Roszak, ele alertou no livro, e ele disse que há um conhecimento irredutível em nós de que a realidade é incrivelmente vasta. Ele está dizendo o seguinte, apesar de não ter nada a ver com o cristianismo, que há no ser humano um conhecimento inato, irredutível, de que as coisas são mais vastas, são incrivelmente vastas, e nunca podem ser diminuídas, e por isso não funcionam. Quando você diz, não, eu expliquei tudo, eu expliquei o que é a felicidade, é tanto desse hormônio, tanto desse, bota tudo isso num comprimido, todo mundo toma e vai tudo certo. Então, que ela tem, ele diz, uma dimensão transcendente, uma dimensão sobrenatural, ou seja, uma dimensão metafísica, que não é físico, que não tem nada a ver com o corpo. Isso é importante, né? Eu já disse várias vezes, quando Freud fala sobre a alma, ele está falando sobre processos físicos,
Ele não acredita, ele é um ateu. Ele não acredita em algo metafísico no homem, algo além da matéria. O homem é só um conglomerado de matérias e você tem que explicar como isso funciona. É sobre isso que ele está falando. Há um conhecimento irredutível em nós de que a realidade é mais vasta, não é? E que ela tem uma dimensão transcendente e uma realidade metafísica, ou seja, sobre o natural, além de simplesmente a natureza. Então ele continuou dizendo que se você tentar negar a transcendência, como a sociedade ocidental, tecnológica, científica fez, se você tentar erradicar essa sede que o homem tem, se você tentar suprimir, é como colocar uma rolha no Old Faithful. Old Faithful é o geyser mais famoso, não é? Do mundo, eu acho assim, não é? Lá nos Estados Unidos, que é um geyser que lança água de tantos em tantos minutos, de 90 em 90 minutos, numa altura enorme, e água quente, não é? E é incrível, porque pessoas foram naquele parque, não era parque ainda, né? Há séculos e séculos atrás, e exatamente, por isso que o nome é Old Faithful, o velho fiel, o nome desse. Por quê? Porque você pode ir para lá, você pode botar a sua cadeira, que daqui a 90 minutos vai subir a água quente vai subir. Então ele é o velho fiel, ele nunca falha. Não tem como você ir lá e falar, hoje não funcionou, hoje, depois de 500 anos, a água não subiu de tantos em tantos minutos como era, você perdeu a viagem. Isso não acontece, é o velho fiel. Ele não é, outros são mais incertos, mas esse não, esse tem aquela fidelidade. Ele está dizendo que tentar suprimir a sede de transcendência em nós é como tentar botar uma rolha no Old Faithful. Se você botar uma rolha nele, ele diz: o que vai acontecer? Aquilo ali é um processo natural. Há séculos, por causa do que acontece no interior da terra, aquela água quente jorra altíssimo. Se tu botar uma rolha e tapar, o que acontece? Você não vai desligar o Old Faithful. E ele diz, é como você colocar, e se você colocar uma rolha e interromper o Old Faithful, ele diz, vai começar a sair água quente pelos lugares mais malucos, porque a pressão da água vai continuar e vai tentar encontrar 1000 caminhos para sair. Então aquilo vai sair por lugares menos esperados e também de maneira mais violenta, porque você tentou tapar. Ele diz, quando você tapa no homem, através do humanismo secular, essa sede de transcendência, em vez de aquilo morrer, vai começar a sair por todos os lugares das maneiras mais loucas e violentas, como aconteceria com o Old Faithful. Se você não entender essa visão, você não vai conseguir entender o que está acontecendo no mundo hoje. Essa pessoa escreveu isso nos anos 70, né? Por isso que eu falei que é um cara meio profético. Ele um homem secular, mas ele tinha uma visão mais adequada do ser humano, não é? Mais próxima da Bíblia do que muitos cristãos dos anos 70 para cá. E o que está acontecendo é que a tecnologia, a ciência e todos os esforços por parte das elites culturais para dizer, você não precisa mais de Deus, porque foi isso que no último século o Ocidente falou. Eles tentaram colocar o quê? Uma rolha no Old Faithful. E dizer, você tem problema na sua alma, você vive angustiado. Há alguma explicação física. A gente vai conseguir achar um comprimido, a gente vai ter uma ideia e tudo vai ficar bem. O que aconteceu? Você botou uma rolha, não tem nada a ver com Deus, tire Deus. E aí começou, como o Old Faithful ia acontecer, começou a sair aquilo por tudo quanto os lugares da maneira mais louca. A sociedade, em vez de ficar mais saudável, foi ficando mais desesperada, mais deprimida, mais com medo de tudo, de uma maneira mais louca e mais disseminada, mais por todos os lugares do que antes, porque tentaram colocar uma rolha no topo do Old Faithful e ele está irrompendo de todas as maneiras.
deixando todo mundo muito mais confuso. É muito mais fácil entender o Old Faithful quando você não tenta tapar ele. Se você tentar tapar ele para dizer, acabou, encerramos os trabalhos do Old Faithful, começou a sair coisas, aquela necessidade sobre aquelas pressões da água sair, começou a sair por todos os lugares, e é assim que aconteceu com a nossa cultura. Então há uma sede no coração do homem por transcendência, que não será negada, não pode ser negada. E se você botar uma rolha, como colocou, o que aconteceu? Você colocou e as pessoas finalmente então tomaram remédios e tomaram 1000 ideias e viveram em paz, e tiveram uma vida a paz que excede todo entendimento guardou a mente e o coração das pessoas? Ou o coração começou a ter 1000 problemas maiores do que antes? Começou a sair coisa, porque essa sede reprimida começou a explodir de várias maneiras diferentes. E ele disse, isso não pode ser negado, não é? Agora, nós não precisamos, na verdade, de Theodore Roszak para entender isso. Infelizmente, eu acho que muitos cristãos dependem sim, ele já morreu em 2011, né? Mas porque ele, sendo um homem secular, compreendeu mais o homem do que nós, que não precisamos dele. Não precisamos do Megatrends, não precisamos de Roszak para entender essas coisas. Nós podemos ir aos Salmos, e este Salmo em particular que a gente viu, este Salmo nos fala sobre esse conhecimento inconsolável do coração humano, irredutível, de que nós precisamos estar conectados a algo além e fora, algo transcendente, ao que nós somos, ao que as pessoas à nossa volta são, não é? Então, você sabe o que é transcendência? Transcendência é a intimidade com o infinito. A gente podia colocar nessas palavras. Portanto, essa sede de transcendência que Roszak diz que não pode desaparecer, e que esse salmo diz ser fundamental para o coração humano, tem sua única resolução bem aqui diante de nós. E o mundo e os cristãos nessa cultura tecnológico-científica resolveram botar exatamente uma rolha aqui e procurar em todos os lugares. Não é de admirar de que a sociedade vive cada vez mais dramas dentro de si, que saem para fora, e é o mundo que nós vemos, e tem saído das maneiras mais loucas e nos lugares mais improváveis, como aconteceria se você tentasse colocar uma rolha no Old Faithful. Então esse salmo diz que há esse conhecimento irredutível, há essa sede terrível, e há apenas uma resolução para ela. Então nós vamos dar uma olhada e ver o que o salmo realmente diz a respeito disso. Eu vou dividir, eu tinha dividido em 5, 6 partes, mas até estou falando agora de manhã porque a respeito desse assunto, porque hoje à noite eu espero que estejamos aqui, vamos ter Santa Ceia, então temos que falar um pouco menos, não é? Então, em 2 partes apenas. Primeiro, ele nos diz que o coração humano precisa de transcendência, igual esses escritores seculares estavam dizendo. Em segundo lugar, ele nos diz como o coração humano pode encontrar essa transcendência. Ou seja, 2 pontos bem simples: precisa dela, o coração humano precisa dela, e como o coração humano pode encontrar ela. Então, agora eu não preciso insistir nisso por muito tempo, nós queremos abordar apenas rapidamente. Então, o coração humano precisa de transcendência. É a primeira coisa que o Salmo nos mostra. Ele precisa estar conectado a algo maior do que ele mesmo. Não funciona essa coisa de entrar em contato com você mesmo, encontrar as respostas em você mesmo, fazer meditação de mente vazia, só para você se conectar com nada além do seu eu interior e com uma energia impessoal do universo. Você precisa de intimidade
com o infinito. Diz assim o verso 1: ó Deus, tu és o meu Deus, ansiosamente eu te busco. Minha alma tem sede de ti, meu corpo anseia por ti, em uma terra seca e árida, onde não há água. É só uma metáfora, ele está falando do seu ser. E quando o salmista agora diz, minha alma tem sede, o meu corpo anseia, e isso é uma redundância típica da poesia hebraica, que está tentando dizer sempre a mesma coisa de duas maneiras, de três maneiras diferentes. E está dizendo o seguinte: todo o meu ser clama por uma conexão com Deus. É óbvio que isso não é tão poético. Então falar que minha alma clama por ti, o meu corpo desmaia, é uma maneira mais poética e toca mais a nossa mente e sentimentos, né? Mas o que ele está dizendo, numa linguagem não tão poética, é: todo o meu ser clama por uma conexão com Deus. O salmista está dizendo: bem, é difícil para mim explicar a realidade a menos que haja Deus? Não, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo: olha, eu não vou conseguir entender a realidade se não houver um Deus. Nós temos que ter um Deus para entender a realidade. Algumas pessoas dizem isso, né? Sem Deus a realidade não é possível. O maior filósofo de todos os tempos, Immanuel Kant, diz exatamente sobre isso. Aí ele bota Deus lá no luminoso, não é? Porque não há como ter ética, não é como ter a vida se não existir um Deus. Mas você vê, não tem nada a ver com o que está sendo dito aqui. Ele não está dizendo: eu preciso de uma hipótese de Deus para explicar o que eu vejo lá fora e o que eu vejo em mim. Não, isso não é uma questão aqui de raciocínio, não é Immanuel Kant filosofando, ele está dizendo, e esta é a melhor maneira de colocar isso, ele está dizendo: eu encontro em mim uma necessidade de transcendência tão primal, tão elemental, quanto um corpo físico tem uma necessidade primal e elemental de água quando ele está no deserto. O corpo humano, o corpo físico humano, da maneira que ele tem essa necessidade primal e fundamental de água no deserto, então, eu encontro em mim essa mesma realidade em relação à minha alma sentindo sede pela transcendência. Ele está dizendo: minha alma precisa de transcendência, assim como o meu corpo no deserto precisaria de água. É um impulso tão profundo quanto isso. E a gente tem que admitir que Davi não podia, ele viveu no deserto, ele não podia ter usado uma figura melhor. Eu não sei se algum de vocês já esteve em uma situação que realmente foi privado de água por muito tempo. Nós vivemos muito pouco sem água, muito menos do que sem comida. E a situação de não ter águas por horas no calor do deserto, na sequidão do deserto, é simplesmente horrível. O que acontece? Você pode não ter passado, tomara que não, mas você certamente já viu documentários, enfim. É certamente assim, a sua alma e o seu corpo clamam, ou seja, psicológica e fisicamente você enlouquece quando você realmente está sem água. O seu corpo necessita de água. Psicologicamente você começa a ver água por toda parte. Sabe? Um cara sedento no deserto sem água, ele começa a ver água, ele começa a ter miragens, ele começa a ver água, lagos, ele vai lá, não tem, realmente enlouquece o corpo. A sede e a necessidade é tão grande que todas as coisas em você, por causa daquela sede intensa, começa a funcionar de uma maneira estranha. A tua sede é tão grande que você acha que tudo é água, que tem água em todo lugar. Tu começa a ver oásis, tu começa a ver rios, tu começa a ver lagos, tu começa a ver coisas. Você tem alucinações, você tem miragem, não é? Você vê miragem, você vê o que não está lá. Você acha que está vendo algo que vai suprir. O seu desespero é tão grande que tu começa a ver o que pode suprir a tua necessidade em todo canto. Você a encontra por toda parte, mas só que não tem água nenhuma. Ou seja, o cara assim começa a ter miragens e alucinações, e ele começa a ver água por todo lugar, mas não tem água nenhuma, e ele morre de sede.
É como um homem hoje, ele vê solução para os problemas da alma dele em 1000 hipóteses diferentes. Ele vê tudo como água, como lago, como fonte. Ele está no deserto, ele está desesperado. E essa é a imagem que Davi usa. Você começa a ver, sabe? E seu corpo enlouquece mesmo quando você chega perto de um pouco de umidade. Você não encontra lago, você não encontra... Mas só de teu corpo chegar perto de algo que é úmido, que tem água, que tem umidade, você enlouquece. Mesmo que você encontre apenas um punhado de larvas devorando algo morto, você nunca pensaria em comer larvas assim. Você começa a agarrar coisas horríveis que nunca pensaria em colocar na boca, mas agora você tem que fazer. Eu estava vendo outro dia alguém falando como é importante quando você está no deserto e não tem água para comer, que cocô de elefante é ótimo, porque tem muita água. Você dá uma espremida, entendeu? E pronto, você bebe. Agora, você já pensou em botar cocô de elefante na boca e beber a água do cocô? Mas isso é o desespero da sede. Além de você ver água boa para todo lado e elas não existem, tu começa a pegar qualquer porcaria que você jamais colocaria na boca e você está desesperado. Você começa a fazer coisas que eram inimagináveis para matar a sede. O salmista está dizendo que a necessidade humana de uma conexão com o transcendente, com o infinito, é assim: a necessidade humana por aquilo que está além do natural, além das explicações naturais, é óbvio, do humanismo secular, que está no metafísico. A sede humana por transcendência, ela é irredutível, e você começa a ver água em todos os lugares. E quando você, óbvio, chega lá e não é uma água fresca, mesmo que seja uma porcaria, você vai agarrar aquilo. Essa é a sede. Agora, você sabe, no início do século XX, a maioria dos especialistas, os especialistas estão sempre presentes, né? Eles disseram que, um monte de livros, que um país ou uma cultura em que a ciência avançasse, a tecnologia avançasse, a religião ia diminuir e ela ia erodir e um dia ia ser totalmente desnecessária. É o que eles disseram nos últimos 100 e poucos anos. O motivo pelo qual sempre diziam era porque quando os seres humanos veem a natureza como algo avassalador, incontrolável, então eles precisam de Deus. Essa, por exemplo, é a hipótese de Freud. Ele diz: não, Deus não existe, mas o cara tinha medo do furacão. Entendi o que era o furacão. Ele não podia falar com o furacão. É a explicação de Freud para a religiosidade. O homem via então a tempestade, a seca. Ele não podia falar com a seca. Aí ele inventou que tem o Deus do furacão, tem o Deus do trovão. Tinha medo do trovão. Trovão, raio. Como é que ele ia falar? Raio, por favor, não cai na minha cabeça. Não pode, né? Os nórdicos disseram: há um Deus Thor dos trovões. Agora, como há um Deus do trovão, eu posso falar com esse Deus que controla o trovão. E aí eu posso tentar falar com ele, fazer uma barganha com ele para o trovão não cair na nossa cabeça. O raio não cair, eles achavam que era fogo do céu, né? E queimar tudo. Então eles tinham medo. Freud diz: o homem tinha medo da natureza, da enchente, tempestade, doença. Então eles tinham que colocar um Deus para tornar o furacão uma coisa mais pessoal, o tornado, e aí poder barganhar como se fosse com um Deus. Essa é a explicação deles. Então eles diziam o quê? Os pensadores: quanto mais você entender um tornado, menos você vai entender que aquilo é só uma coisa física. Pressão atmosférica, tal. Doenças são os vírus. Então você, entendendo tudo, Deus se torna desnecessário. Tu precisa mais de Deus. Você sabe o que é o furacão, você sabe o que é a doença, você sabe o que é tudo. Tu tem uma explicação científica para tudo, então você não precisa mais. Mas à medida que a ciência reduz a natureza ao tamanho, e medida que a ciência nos mostra que a natureza não é tão misteriosa,
quanto nós pensávamos que ela era, eles diziam que a natureza não é tão incontrolável e tão avassaladora que nós, com a nossa tecnologia, vamos controlar as coisas. Quando tudo isso acontece, eles disseram, então haverá menos e menos necessidade de Deus. Nós vamos descobrir que todas essas coisas que a gente sente, todos os medos, todas as apreensões, não tem nada é só físico. A gente vai descobrir o que é, vamos descobrir um remédio, vamos descobrir uma explicação, e aí quando alguém nos der a explicação, a gente vai então resolver essas coisas. Então todos os especialistas dos últimos 100 e poucos anos previram que não haveria necessidade sequer de religião, que a gente não entendia o que é a verdadeira tal, e que a religião diminuiria nesses países quanto mais eles fossem evoluídos e nessas sociedades. Então você vê a suposição oculta no cerne da previsão deles, não é? Dessa previsão objetiva. A suposição é que a sede de transcendência é realmente uma espécie de resposta primitiva à impotência. Como eu sinto impotente diante de um furacão, então eu respondi a isso como uma necessidade metafísica, não é? Transcendente. Então, enquanto os seres humanos se sentirem impotentes, eles diziam, enquanto eles não entenderem seu entorno, eles vão precisar de Deus. Mas quanto mais eles entenderem o entorno, quanto mais eles entenderem o funcionamento do corpo humano, menos eles vão precisar de Deus. Mas assim que eles entenderem todas essas coisas, o que é um raio, o que é um tornado, o que é um tsunami, o que é um câncer, assim que eles entenderem o processo, como o corpo físico funciona, eles não vão precisar mais de Deus. Essa era a suposição. Infelizmente, o homem vai de suposição em suposição, mas cada vez que a suposição é colocada, a maior parte das pessoas, mesmo cristãs, abraçam a suposição, não é? E até eles dizem que se você discordar da suposição deles, você é um cara atrasado. Aí depois, anos depois, eles mesmos discordam daquela suposição. Mas aí não é atraso, é avanço. Você discordar era atraso, mas eles discordarem deles mesmos, não, isso é avanço. Então aqui está o que é tão incrível. Para o horror absoluto e choque dos especialistas, o oposto aconteceu. E é exatamente isso que Rorschach, já em 1970, por isso que eu disse que ele é meio profeta, né? No seu escrito, ele disse que aconteceria. Ele disse, quanto mais explicamos as coisas, era o que era dito, quanto mais tecnológico nos tornamos, quanto mais científico nos tornamos, quanto mais tentamos dizer que podemos explicar todas as coisas naturais, e falamos, não, Deus, transcendência, ele diz, a sede de transcendência não vai diminuir como eles estão dizendo, vai aumentar. É como botar a rolha no Old Faithful, você vai tapar ele. Essa sede por transcendência, em vez de ser algo correto, vai explodir em tudo quanto é lado, com todo tipo de maluquice. Como aconteceria, a gente nem sabe o que aconteceria, se tapássemos o Old Faithful e não deixássemos aquela água sair. Ela ia sair para lá, ia sair para lá, ia sair para qualquer lugar que você nem imagina. Ia ser uma loucura, e é o que aconteceu. Não há hoje um antropólogo, psicólogo, sociólogo que discorde disso agora. Não aconteceu o que os especialistas diziam que ia acontecer. Então eles não entendem, mas estão percebendo que há uma sede, uma religiosidade incrível na raça humana, inacreditável, que em vez de todas essas coisas matarem ela começou a explodir de todos os lados, de todas as maneiras. Então, de quando ele escreveu o livro, você vê, nova era, vai surgindo mais e mais coisas. Quem teria pensado há 60, 70 anos que haveria uma explosão em uma cultura científica moderna, na crença na reencarnação, na ressurreição, na bruxaria? A Europa é cheia de coisas agora, voltar aos druidas, voltar a entrar em conexão com energias, voltou a ideia de ser bruxo, de ser mago, voltar a acreditar em deuses
da mitologia, projeção astral, meditação panteísta, astrologia, contato com espíritos. Todo mundo disse: isso vai acabar. Mas o que aconteceu é que cresceu para tudo quanto é lado de maneira toda louca, como ele disse que aconteceria se você tapasse o Old Faithful. Então, Alvin Toffler, que é um escritor americano, nasceu em 1928, morreu agora também em 2016, não faz tanto tempo assim. Ele, em 1945, escreveu, desde o fim da Guerra Mundial, ele estava escrevendo a respeito disso. Logo depois da guerra, ele começou a olhar a partir de 1945. Ele disse que desde o fim da Guerra Mundial houve pelo menos 1000 novas religiões criadas pelo ser humano. Não igrejas, novas religiões nos Estados Unidos. Não é que surgiu novas igrejas, várias igrejas de uma religião. Não. Surgiu 1000 novas religiões. E a revista The Economist, que é um semanal britânico, conhecido, em 1980, ela publicou um artigo na qual afirmava que somente na Grã-Bretanha, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, havia pelo menos 800 novas religiões. Você vê, taparam o Old Faith. O troço começou a sair por tudo quanto é canto, da maneira mais louca possível. Então, nesse artigo da The Economist, dizia-se que há uma enorme busca por novas formas de experiência espiritual, de experiência transcendente. Então, a atual onda de novas religiões resulta da repressão da transcendência na consciência moderna. Você viu isso? Os especialistas disseram que a razão pela qual havia uma necessidade de transcendência era simplesmente porque os seres humanos não conseguiam controlar o seu ambiente. Essa é a ideia, por exemplo, de Freud. Mas você vê que quanto mais controlamos nosso ambiente, mais explicamos, mais entendemos o corpo humano, o que é o câncer, o que é o tornado, o que é a tempestade, o que é o terremoto. Quanto mais nós formos entendendo o nosso ambiente, em vez de entender tudo é apenas físico, como eles disseram que ia acontecer, realmente não há nada além do natural. As pessoas diziam: eu sei como é a tempestade, não tem nada, é só uma coisa natural, câncer natural. Então a sede por transcendência ia acabar. E quanto mais encontramos em nós mesmos um conhecimento irredutível de que a realidade é incrivelmente vasta, aconteceu o contrário. O ser humano acabou sempre indo na direção de que existia algo além do natural. É incrível. Então, dê uma olhada no movimento ambiental. É muito popular e crescente nas últimas décadas. No entanto, se você se envolve no movimento ambiental e começa a ler o que eles dizem, os gurus, é imediatamente impressionado pela natureza religiosa da linguagem que eles usam. É incrível. Um líder proeminente do movimento ambiental, um dos mais importantes, disse assim: muitos de nós simplesmente precisamos adorar algo. Mas para poder adorar, você precisa ser capaz de encontrar algo fora de si, melhor do que você. Você pode adorar. A adoração pressupõe que você encontre algo fora de você que é melhor do que você. Esse grande guru do movimento ambiental, ele disse: e melhor do que você mesmo. Estamos nos apaixonando pelo meio ambiente de uma maneira totalmente diferente do que no passado. Estamos nos apaixonando pelo meio ambiente como uma extensão e em substituição a termos deixado de amar a Deus. Tendo deixado Deus de lado, ele está dizendo, nós precisamos de algo maior e fora de nós e melhor do que nós para adorar. E aí a gente encontrou o meio ambiente, o mar, a montanha, as espécies animais. Então você vê, é uma linguagem religiosa. Como nós não temos mais um Deus, mas nós precisamos, para adorar algo maior e melhor que nós, o que a gente pode encontrar maior e melhor que nós? A natureza.
Exatamente o que Paulo disse em Romanos 1, né? Então o que você acha que ele está dizendo? Você não vê que ele está dizendo? Há uma sede de transcendência em nós. Quando não temos um Deus que podemos conhecer, nós transferimos essa transcendência para algo maior e melhor do que nós. E é isso que o movimento ambiental é. E uma das grandes ironias é que na década de 50, a revista Life publicou uma série muito importante chamada As Grandes Religiões do Mundo. E era uma série de artigos que depois foi transformada num livro. E você ainda pode encontrar o livro hoje, apesar de ser antigo, né? E eu estava lendo há um tempo atrás. E foi incrível, essencialmente, porque tinha essa opinião. Você podia ver que estava muito presente na escrita dos autores dos artigos que vieram depois o livro, e depois virou programas de televisão. Os autores estavam dizendo: bem, a maioria das grandes religiões do mundo está diminuindo, mas isso é de se esperar, porque em uma era científica as pessoas vão sentir cada vez menos necessidade de religião e de Deus. Eles vão sentir cada vez menos necessidade de qualquer coisa sobrenatural, porque nós só somos matéria, só somos natural. Então, eles fizeram isso na década de 50. Então, houve muitas igrejas nos Estados Unidos e na Europa que compraram o que foi dito naquela série da revista Life, o que as pessoas estavam por trás, os articulistas que estavam por trás daqueles escritos estavam dizendo. Eles estavam dizendo que os seres humanos modernos não têm mais a mesma sede de transcendência. Não tem. Eles estavam dizendo. Então nós precisamos de meios que nos livrem de elementos sobrenaturais. Então a Bíblia é um livro legal, mas não é a palavra de Deus. Temos que esquecer isso. Através dos profetas e dos autores proféticos, Jesus foi um homem legal, um homem que você pode pegar ele como exemplo social, você pode pegar ele por exemplo de amar o companheiro, essa coisa assim, mas que ele morreu para pagar o pecado, isso é metafísico, né? Isso é sobrenatural, isso é bobagem. Que há uma coisa espiritual chamada pecado, isso é bobagem, não é? Sequer temos base sem Deus para dizer que uma coisa é errada ou certa. E isso é bobagem. Ele ter nascido de uma virgem, bobagem. Se você vê ele como um cara legal, que incentiva o social, ajudar o próximo, tudo bem, natural. E se ser cristão significa ser uma pessoa boa, eles disseram, uma pessoa que está comprometido com as causas da justiça social, que tem compaixão. Mas ser cristão não significa que você nasceu miraculosamente de novo, porque nascer de novo é uma coisa sobrenatural. Se alguém acredita na alma como Freud, não pode acreditar que um ser humano possa nascer de novo, porque quando estamos falando de alguém nascer de novo, estamos falando sobre algo não natural, é sobrenatural. Então eles falaram que o cristianismo devia ser só o social, fazer o bem para o próximo. E a Europa e os Estados Unidos compraram essa ideia, muitas igrejas, e elas estão morrendo como igreja, porque a ênfase, e você vê sempre quando alguém começa a enfatizar social, não sei o que, as ênfases naquilo que é espiritual e sobrenatural, transcendente, começam a morrer. Muita gente na igreja sofre disso. É por isso que ele acha que não pode ter alegria, porque estamos falando sobre uma alegria sobrenatural. A maior parte das pessoas na igreja só entende alegria natural. É a maneira como os hormônios e os elementos químicos, dopamina, eles só entendem isso. Eles não conseguem entender que o Espírito Santo é Deus, não tem corpo e tem alegria. A alegria do Espírito não podem entender. Porque eles sempre, quando falar de alegria, eles estão na igreja, eles ouvem falar: a minha alegria vos dou, para que a minha alegria esteja em vocês. Eles nunca pensam que Jesus é Deus eterno, não eternamente, a segunda pessoa da Trindade, não tem cérebro, não tem química, não tem corpo, mas tem alegria, paz, gozo,
comunhão, amor pelo Pai, o Pai pelo Filho. Não conseguem entender, porque eles são essas pessoas que acreditam realmente que a alegria é um produto químico apenas. Então, hoje as igrejas estão morrendo como verdadeiras igrejas, porque decidiram que as pessoas simplesmente não comprariam mais a partir de ideias como essa que a Life tornou mais popular para o mundo não acadêmico, que essas coisas não são o que importa. Se você quiser atingir o mundo, fazer alguma coisa bem nessa terra, você vai ter que tocar naquelas coisas naturais. E tal é a sede de transcendência, a necessidade primal, elemental da conexão com o infinito no coração humano, tão primal, tão elemental quanto a necessidade do corpo. Eu te disse, o corpo, quando está desesperado por água, ele é capaz de comer cocô de elefante. Então há uma transcendência como um homem sedento no deserto por água, que quando ele não tem a verdadeira transcendência, ou a água limpa, ele vai comer qualquer porcaria, mas ele não tem como evitar. Como o homem desesperado por água, acaba pegando qualquer porcaria que tem umidade, porque aquilo é tão profundo nele, que ele não pode. Você pode argumentar o quanto quiser sobre se Deus existe ou não. Esse não é o ponto que estamos falando aqui. Esse não é o ponto do Salmo, esse não é o ponto da pregação, a apologética da existência de Deus. O que nós vamos dizer é que não há como nos livrarmos dos impulsos humanos por Deus. Como não há como um ser humano constituído quase que todo de água se livrar do impulso por água num deserto. Como está tudo seco, não tem água mesmo, eu vou esquecer que água existe. Não, você começa a ver água em tudo quanto é lado, tem miragem, o teu corpo entra em colapso, você vê coisas, você come porcarias que você diria numa situação normal que jamais faria. Então sempre que as pessoas pensam que entenderam porque tínhamos essa grande sede de transcendência, os cientistas, os pensadores, os filósofos acabaram descobrindo que não há maneira de você erradicar isso do homem. Que se você coloca uma rolha lá, diz não a Deus, a gente consegue explicar tudo naturalmente. Nós vamos explicar todos os problemas da sua alma naturalmente. Nós vamos descobrir remédios e vamos ter todo argumentos racionais para explicar e tudo vai ficar bem. Eles não funciona. A sede de transcendência do homem não consegue. Se você botar lá a rolha, como no Old Faithful, explode. A Bíblia realmente diz que o motivo para isso é porque você foi feito por Ele, para Ele e por causa dEle. E quando você é feito para algo, você só encontra a realização do que você é naquilo para o qual você foi feito. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é uma coisa crítica que Davi quer dizer. É que o coração precisa de transcendência, como um homem desesperado de sede no deserto precisa de água. A gente tem que se pensar, é lindo a poesia, mas tem que ir além da poesia, né? Ficar pensando em água e homem com sede e acaba esquecendo o que deve estar dizendo. Ele está dizendo que a alma humana sente uma sede por Deus, uma necessidade tão desesperadora quanto é a sede de um homem, do nosso corpo físico, por água num lugar sem água. E você não pode viver sem transcendência, como não pode viver sem água. É que Davi está dizendo, vocês vão morrer pela falta dela. Se você não encontrar água, você vai começar a ver água para tudo quanto é lado, você vai beber a água que está no cocô do elefante, mas você vai morrer. E Davi está dizendo, sem transcendência, sem Deus, eu vou morrer. Nós vamos morrer. Então, como o coração humano encontra a transcendência? É a coisa. Então me deixe, antes de dizer o que o trecho nos diz, ele nos dá 3 princípios sobre como encontrar e experimentar a transcendência de Deus. Não é que a Bíblia nos dá 3 princípios, esse salmo nos dá 3 princípios, mas ele dá mais, não é? Mas aí a gente vai ter que falar muito. Então, alguém pode dizer, bem, eu sou cristão, eu tenho fé em Cristo, recebi Cristo como Salvador, estou tendo então um relacionamento com o Deus transcendente. Isso
necessariamente não é verdade, não é? Isso não significa necessariamente que você realmente está experimentando transcendência. Eu poderia dizer que grande parte dos cristãos nunca experimentaram transcendência nenhuma. Transcendência, experimentar transcendência é a nossa maior necessidade. Mas quando você lê e diz, olha, a doutrina tal diz que Deus dá alegria indizível e cheia de glória. Isso não é experimentar transcendência. Porque isso não faz nada na tua alma. Saber isso, afirmar isso. Quando a tua alma tiver alegria indizível, você experimentou transcendência. Experimentar transcendência na Bíblia é você não falar certinho sobre a paz de Deus, que excede todo entendimento. Quando você experimentar a paz, você finalmente encontrou transcendência. Então, eu creio na doutrina e tenho minha doutrina toda em ordem, eu posso até falar sobre ela, mas você não tem paz, então não tem transcendência. Você não precisa de transcendência para saber o que alguém disse ou repetir o que a Bíblia disse. Transcendência é a realidade daquela doutrina. Quando Jesus diz, minha paz vos dou, eu acredito nisso. Isso não é transcendência. Quando eu experimento a paz que Ele dá, é transcendência. Ou seja, eu agora estou experimentando algo além do natural, além do comum. Eu estou realmente experimentando transcendência. É isso que Davi queria. Eu quero saber que Deus é assim. Não, ele disse, a minha alma tem sede de ti. Quando eu vou experimentar a contemplação da tua beleza, ou seja, eu tenho sede do transcendente e não saber algo a respeito de algo. Então, ótimo. Então, quando você tem a vida toda certinha, mas não experimenta, você tem imoralidade. Você tem o conhecimento de algumas doutrinas. Eu faço todas essas coisas e esse é o meu estilo de vida bíblico que eu sigo. Tudo bem, mas você não tem transcendência. Você experimentou a transcendência de Deus? Essa é a questão. Sua alma se apega a Ele, sua alma se satisfaz quando Ele diz, ó Deus, Tu me satisfaz. Se tu falar assim, eu acredito que Deus se satisfaz, isso não é transcendência. Agora, minha alma está satisfeita, é transcendência. Sua alma se apega a Ele, você vê o poder e a glória dEle, você experimenta o amor dEle. Deus é amor, Deus fez isso, Deus mandou seu Filho ao mundo, Ele amou. Isso não é transcendência. Agora, quando você experimenta o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, aí é transcendência. Quando a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a tua alma e o teu coração em Cristo, a tua mente e o coração, isso é transcendência. Saber que Paulo escreveu isso e falar que acredita nisso não é transcendência. Então, você pode trazer o seu certificado. Aqui meu certificado de novo nascimento. Eu me batizei, eu faço parte. Eu sei que sou cristão porque há 5 anos eu fui lá na frente, que alguém falou que tinha na frente, levantar a mão, e agora eu tenho minha doutrina em ordem. Eu li o catecismo de Westminster, o catecismo de Heidelberg, eu posso repetir todas aquelas coisas. Você conhece seu coração, não pode viver sem transcendência. É por isso que com todos esses catecismos você vai reagir à vida como todo mundo lá fora está reagindo, sem conhecer os catecismos. Então, bem, há 3 coisas, como eu digo, eu vou passar por elas voando, né, para a gente olhar. Essas 3 coisas não são as únicas 3 coisas do Salmo, muito menos da Bíblia, mas é o mínimo redutivo que a gente pode fazer aqui, e senão a gente ficaria 4 horas falando, né? Então, aqui estão os 3 princípios do Salmo. Se você quiser experimentar a transcendência de Deus em sua vida, você deve entender esses 3 princípios. E eles devem funcionar juntos. Um só não é suficiente. Em primeiro lugar, você deve conhecer o Deus transcendente como seu fim último. Isso deve ser prioridade máxima na vida. Você nunca terá transcendência, nunca vai experimentar a transcendência de Deus se isso for um meio para o fim. Pastor, meu casamento está horrível, eu preciso de Deus e tal. Não vai experimentar transcendência, porque o teu busca é pelo casamento, não é por Deus. Você não tem como experimentar transcendência se a busca por Deus é um meio para
outro fim. E eu acho que esse é um grande problema da igreja. Deve ser um fim em si mesmo, mas onde está aqui? Davi diz assim: teu amor leal é melhor do que a vida. Eu sei que algumas traduções modernas tiraram o leal e diz que porque o teu amor é melhor do que a vida. E a versão autorizada é melhor: teu amor leal é melhor do que a própria vida. E isso é uma declaração notável nas circunstâncias que Davi estava. Fica evidente que ele não tinha uma visão de Deus como um meio para alcançar algo. Porque quais são as circunstâncias? Quando você abre a Bíblia, infelizmente hoje nem todas estão tão completinhas assim, né? Tem tanta Bíblia, dispositivos eletrônicos. Mas se você olhar o cabeçalho desse salmo, diz assim: um salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. Davi ficou no deserto só em 2 ocasiões: antes de ser rei, porque Saul estava caçando ele, e uma vez depois de ser rei. É essa vez que está aqui em jogo. Então, quando é que foi que Davi estava no deserto depois de ser rei? Quando Absalão deu um golpe, tomou o trono e mandou um exército para matar seu pai. Olha, queridos, um filho querer te matar é terrível. Um filho fazer isso porque quer o trono, te humilhar de todas as formas, e só ter paz quando tiver te assassinado. Nós temos que admitir que para um pai não pode ser nada pior. Se tua vida está sob risco, isso é terrível. Mas se tua vida está sob risco porque teu filho se determinou em te assassinar, isso é muito mais terrível. Ainda mais que nós sabemos como Davi amava o seu filho. Quando ele morrer, a gente vai ver Davi dizendo: Absalão, Absalão, porque eu não morri no seu lugar. Então imagine o que está acontecendo. Então ele estava no deserto. Absalão se levantou um exército, queria matá-lo de qualquer jeito, e milhares de pessoas estavam caçando Davi para matá-lo. Então Davi vai a Deus no deserto de Judá, e ele começa a orar. E o que ele diz? Ele não diz o esperado que a gente encontra na igreja muitas vezes. Ele não diz: ó Deus, meu filho me odeia, estou arrasado, estou deprimido, nunca mais vou ser feliz de novo se meu filho não mudar, se meu filho não se tornar um bom rapaz, se meu filho não for resgatado por ti, se tu não mudar ele, oh Deus, eu nunca mais vou ser uma pessoa alegre, minha vida está destruída, a minha vida não vale nada, porque não é só porque eu perdi o trono, mas porque é meu filho que está tentando me matar, há uma escuridão sem fim, ou tu resolve isso ou minha vida não vale mais nada, a vida só vale se tu resolver esse problema para mim. E ele não orou: Senhor, eu preciso da força para que a minha vida seja salva, fortaleça meu braço para lutar bem na batalha, eu quero que tu me dê uma vida segura, porque se minha vida não está segura e há a possibilidade de eu morrer, eu não consigo ter paz. Ó Senhor, eu fiz o meu dever, ó Deus, eu fui um bom rei. Por que isso está acontecendo? Eu fui um rei que tentou fazer as coisas certas, fiz muitas coisas boas, tem meus defeitos, mas na maior parte do tempo eu tenho vivido para ti. Agora eu tenho esse pedido: salva a minha vida, muda o meu filho, porque senão eu nunca mais vou ser feliz e essa vida não vale nada. Ele não diz isso, ele diz: mostra-me o teu amor, porque o teu amor é melhor do que a vida. Você vê o que está acontecendo aqui, isso é profundo, não é? Eu li em uma revista científica há pouco tempo, que eu peguei assim um artigo que falava sobre como experimentar a realidade espiritual em um conjunto de exercícios de 7 dias. Quando eu li isso, eu falei: vou ter que ler, né? Vou perder isso. Poxa, experimentar uma realidade espiritual com exercício de 7 dias. E foi isso que estava lá, assim, por exemplo: você quer entrar em contato com a realidade espiritual? 7 dias de exercício permitirão que você faça isso. E eu abri, então, quero ler, né? E foi incrível, porque o dia 5, tem os outros dias, mas o dia 5 diz assim: Madre Teresa prova que os atos altruístas de boas obras em relação a outras pessoas, o social, né, nos ajudarão a experimentar a realidade espiritual.
Então hoje não apenas jogue uma moeda na xícara, lá no prato, na mão, no chapéu de um morador de rua. Pelo contrário, compre uma refeição, dê-lhe um cobertor, esconda uma nota de $20 num cobertor que você vai dar a ele. Nada o fará se sentir mais espiritual do que se você fizer um ato altruísta de bondade para outras pessoas. Isso aqui é engraçado em vários níveis, para não dizer trágico, né? O que é de errado com essa imagem? Logo de cara, queridos, como isso pode ser um ato altruísta se a razão Deus está fazendo é querer me sentir melhor e mais espiritual? O ato altruísta não devia ter nenhuma razão em mim, final, não é? Esse ato já não pode ser altruísta, não é? Como ele está dizendo, mas ele só faz parte de 7 passos para me sentir espiritualmente bem, não é? E vou dizer uma coisa, as pessoas continuamente vêm à igreja, as pessoas continuamente vêm ao cristianismo dizendo: minha vida está desmoronando, pastor, eu preciso de força, minha carreira está em declínio, eu preciso me manter afiado, meu casamento está acabando, as coisas são difíceis, eu preciso de uma experiência de Deus para ter a vida que eu quero. Davi não faz isso. Davi diz: quando tenho o teu amor, eu tenho a vida, porque o teu amor é melhor do que a vida. Não sei o que Absalão vai fazer, Deus, não sei. Talvez o meu filho esteja perdido para sempre, e estava. Talvez eu nunca mais volte para o palácio, mas se tu me mostrares a tua glória, me revelares mais o teu amor é melhor do que a vida, teu amor é melhor do que a vida, teu amor me dá tudo o que eu quero. Eu não preciso do trono de novo, tenho toda a honra que eu quero, não preciso da honra de um rei, eu tenho toda a segurança que eu quero quando eu conheço o teu amor. Se eu conhecer o teu amor, não vou ficar com medo dos milhares que Absalão tem, quer tu me livres ou não. Senhor, só quero ver a tua glória, quero experimentar a tua presença, quero conhecer teu amor, porque experimentar tua presença, ver tua glória e conhecer teu amor é melhor do que a vida. Isso é bastante assustador, porque eu acho que se olharmos profundamente em nossos corações, vamos ver que há uma grande tendência em dizer: gostaria de experimentar mais de Deus, para ser uma pessoa que eu quero ser, para ter a vida que eu quero ter, para ter a vida que eu sonhei. Davi diz: não, teu amor leal é melhor do que a vida. Eu não quero nada, eu quero teu amor leal. Não quero nada na vida, porque o teu amor leal é melhor do que ela e o que possa compô-la. Você nunca conhecerá a transcendência de Deus, e é por isso que muitas pessoas dizem: aquele amor que excede todo entendimento, aquela paz. Você nunca vai ter contato com a transcendência de Deus, nunca vai experimentar intimidade com o infinito, a menos que seja disposto primeiro a dizer: tu és um fim em si mesmo. Conhecer o teu nome, te servir e te agradar é o meu maior objetivo. Não tem nenhum objetivo com isso. Eu não vou te obedecer para ser curado, não vou te obedecer para o meu casamento ser consertado, não vou te obedecer para que aquela outra coisa aconteça, para o meu filho ser salvo. Não. Te amar, te ver, te obedecer é melhor do que viver. É normal para as pessoas, independentemente do que acreditam, quando entram em crise, orar. Mas é óbvio que elas estão buscando algo além de Deus. Isso é comum até em minutos. Eu lembro que uma vez eu estava num avião e estava uma farra. O Sidney Magal estava lá com a banda dele no avião. Então estava uma bagunça no avião, cantando, rindo, falando alto. Mas aí o piloto disse assim: olha, não vamos conseguir pousar porque há uma grande tempestade à nossa frente, vamos ter que ficar girando com o avião até ter condição de pousar, mas haverá muita turbulência. Começou a balançar tudo, um silêncio, orações. Então, isso é a coisa mais comum quando as pessoas entram em crise, mesmo que de repente elas mudam assim, elas ficam mais, elas acham mais espirituais, mas tudo que elas querem é o quê? É pousar o avião, não tem nem interesse por Deus. Elas vão esquecer completamente
todas as orações, promessas que elas fazem, não é? Porque tudo que elas queriam era que o avião pousasse sem que elas morressem. Ela tem interesse em Deus, é só a tempestade mesmo. Então você diz: Deus, se você estiver aí, se tu estiveres aí, farei qualquer coisa, apenas se você curar meu filho, apenas se você resolver o meu casamento. Essa pessoa nunca vai ter nenhuma relação com a transcendência de Deus. A maioria de nós já fez em algum momento algo assim. Deus, se tu estás aí, farei qualquer coisa, se tu puder responder essa necessidade que eu tenho. Tu não és minha necessidade é aquilo lá, mas tu podes resolver, e aí eu vou te obedecer, vou fazer coisas. A ironia é que você não está dando a ele a única coisa que ele pede. O que é? Ele diz: eu quero que você venha a mim e me ame e me sirva por quem eu sou, incondicionalmente, independentemente se eu vou responder a sua oração ou não, se eu vou resolver o problema do seu casamento, se eu vou curar, se você vai viver ou morrer. Eu quero que você venha a mim porque eu sou melhor do que a vida, melhor do que o casamento, melhor do que mais uns anos neste mundo. Eu sou melhor do que a vida. Se você vier a mim assim, você vai chegar e vai ter a minha transcendência. Mas essa é só a primeira coisa. A ironia de tudo isso é que o paradoxo e a glória e a ironia da vida cristã é que quando você chega ao final desse salmo, você vê que Davi tem força, Davi tem capacidade de enfrentar aquelas situações, mas não era isso que ele estava buscando, não é? Ele estava pronto para a luta, ele estava pronto para enfrentar o inimigo, ele estava pronto para o que der e viesse. Mas não foi isso que ele foi buscar em Deus. Ele não foi buscar força para conseguir lutar e vencer as coisas. Ele tem confiança, ele tem tudo o que quer, porque ele não começou a pedir por nenhuma daquelas coisas. Ele disse: eu só quero ver o poder e a tua glória que eu costumava fazer quando eu estava no templo. Teu amor é melhor do que a vida, Deus. Os meus lábios te louvam por causa disso, não é por causa de nenhuma coisa que tu possas fazer. Esse é o primeiro princípio, e é profundo, da transcendência, não é? A primeira coisa é entender que Deus não pode ser um meio para nenhum fim. Eu nunca experimentei a alegria que excede todo entendimento. Então, Deus não é um meio. Se só porque você está com um problema que você queria uma alegria que você acha que Deus pode dar, você não queria Deus. Então, conhecer a sua transcendência deve ser um fim em si mesmo. É o que Davi está dizendo. Não há nada na vida melhor do que tu. Então eu não podia buscar a ti por causa de alguma coisa da vida, porque tu mesmo é melhor do que a vida. Se eu tenho a ti, eu tenho o que é melhor do que a vida. Portanto, nunca é a vida que vai me impulsionar a te servir para receber alguma coisa na vida que é muito inferior a quem tu és, ao teu amor. O segundo princípio é que você precisa perceber que em Cristo a transcendência de Deus e a experiência do poder transcendente, da glória, do amor de Deus em Cristo são teus agora por direito. E é estranho falar sobre direito quando nós falamos só apenas sobre graça, não é? Mas é assim que funciona. Davi começa dizendo: ó Deus, onde quer que estejas, ó Deus, se tu estiveres aí, ó grande, poderoso Deus, eu sei que não sou digno, mas se tu está em algum lugar e se tu pode me ouvir. Ele não diz nada disso, não é a oração dele. Ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus. E tudo mais no salmo inteiro vai se basear no fato de que Deus é o Deus de Davi. Ele diz: porque és o meu Deus, eu gostaria de ver a tua glória, o teu poder e o teu amor, que é melhor do que a vida. Por favor, porque tu és meu Deus, eu quero ver, eu quero desfrutar. Então você sabe como ele está agindo como um filho. Filhos não dizem: olha, eu tenho direito de pedir algo ao meu pai. Não é. O filho se sente assim. Se a rainha tem uma reunião com os seus ministros, há um monte de coisa que os ministros da rainha ou do rei não tem coragem de pedir a ele: dá um copo d'água. Que é isso?
Sou a rainha, você vem aqui tratar dos assuntos econômicos, do assunto tal, você não me pede um copo d'água. Está achando que eu sou quem? Sou a rainha, ninguém nem ousaria. Mas o filho da rainha acorda a mãe no meio da noite e diz: mãe, eu estou com medo do escuro, mãe, eu estou com fome, não é? Porque ela é a mãe dele. Ela é a rainha, mas é a mãe dele. Ele não sente: será que eu posso pedir à mamãe um copo d'água? Será que não ficaria ruim? Não seria algo estranho eu pedir? Não, ele é um filho, e ele está com sede, e ele olha para a mãe dele, que é a rainha, e ele diz: mãe, dá um copo d'água, eu estou com sede. Não é? Então, eles simplesmente entram, e eles nunca questionam: eu posso pedir algo a mamãe? Não é? Eles apenas sabem que podem. Não veja as únicas pessoas que você chama de meu, não é? Se eu falasse assim, minha Cláudia, todo mundo ia entender, não é? Porque talvez seja uma das únicas pessoas que eu possa falar assim. Não posso falar assim de outras pessoas. Eu posso falar meu Mateus, o meu Tomás, não é? Porque é íntimo, é verdade, não é? Eu posso usar esse pronome, não podia usar para uma outra pessoa que não fosse a minha esposa, minha alguma coisa, não é? Então, e é engraçado, é como você, por exemplo, quando você tem um filho pequeno e diz: esse aqui é o meu Tomás, ele diz: você é meu pai. A criança reage assim, e nós tendemos a expressar intimidade entre pai e filho com pronomes possessivos, meu. E por que eles podiam me chamar de meu pai, chamar a mim? Porque é verdade, eu sou, não é? E quanto mais você pensa sobre si, você percebe. Eu, por exemplo, como pai, quando meus filhos me chamam assim, eu sou papai, quando eles eram pequenos, apesar de que na minha família, por exemplo, até o meu pai e minha mãe morrer, a gente sempre tratou eles de papai e mamãe, apesar de isso ser uma coisa mais infantil, não é? Porque eu sou pai deles, porque eles podem me chamar de pai, de meu pai, não é? Eu me pertenço menos, entende? É maravilhoso ter um filho, mas assim que você tem um filho, você perde sua independência. Ontem mesmo a Cláudia estava brincando na mesa, porque eu tinha a mania de dizer assim: olha, filho é bom, mas dura muito. Passa 30 anos, pai, olha só, estava precisando de um negócio, meu Deus do céu, né? Isso dura, né? Então é maravilhoso ter um filho, mas assim que você tem um filho, você perde a independência, porque eu sou dele agora, sabe? Não é uma coisa voluntária, eu sou dele, eu pertenço a ele, eu sou o pai dele. Eu não tenho, como antes de ter filho, a independência assim: olha, eu não vou fazer nada, eu tenho uma obrigação, porque eu sou o pai dele. Ele usa o pronome possessivo e não está errado em usar, porque é verdade. Ele tem que contar com a minha vida, ele tem que contar com o meu tempo. Eu não posso dizer igual quando eu não tinha filho: não tem tempo. Não, eu sou pai dele, eu tenho que arrumar. Eu sou menos meu, porque agora eu não sou meu, eu sou eles me chamam de meu pai, eu sou mesmo. Minha esposa chama de meu marido, eu sou mesmo. Então a única maneira de uma parte maior entrar numa relação íntima com uma parte menor é ao custo infinito da parte maior. Ou seja, ele não teve que abrir mão de nada para ser meu filho, porque ele já nasceu sendo meu filho. Mas eu vivi muito tempo sem ser o pai dele, e eu tinha muito mais liberdades, mas agora eu sou dele. Isso é exatamente o que o Evangelho diz. Como é que na Bíblia nós podemos chamar Deus de meu Deus? Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Pense em qualquer outra religião, não funcionaria. O budista não olha para a alma universal e diz: esta é o meu poder, minha alma universal. Não diz isso. Ele quer estar em contato com a alma universal, é algo distante. Pense no Islã, nunca funcionaria. Não é? Você consegue imaginar um muçulmano dizendo meu Alá? Não existe essa intimidade. Alá não pertence a eles, é algo distante.
Isso nunca funcionaria. Alá não é alguém que se põe em obrigação para com ninguém. No entanto, quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, e quando o recebemos através do chamado eficaz como Salvador, a Bíblia diz, isso é algo incrível, o Evangelho diz, isso é espantoso: você recebe Cristo e sua justiça é transmitida para a sua conta. Você recebe um espírito de filiação, e porque a justiça de Jesus foi colocada na sua conta, Deus olha para você e não vê mancha nenhuma, vê a perfeição do seu filho. Ele só vê algo santo quando olha para Josemar. Então isso significa que ele está obrigado. Jesus diz: eu vou para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Ele diz: eu estou obrigado a te dar toda honra, todo acolhimento e todo amor que eu daria ao meu perfeito filho Jesus. Eu sou o teu Pai, sou o teu Deus. Você é estranho, né? Vamos botar entre aspas aqui, mas Deus está dizendo: você tem direito sobre mim, como meus filhos têm, quando fala, você é meu Pai. Ou seja, eu estou sobre obrigações, e Deus, obrigações voluntárias. Ou seja, os meus filhos têm direito ao meu amor, a minha esposa tem direito ao meu amor. Deus está dizendo para nós: você tem direito ao meu coração, você é meu filho amado. Assim como o meu filhinho, quando era pequeno, né? Davi entra pela porta da frente. Deus, tu és o meu Deus, por isso eu quero transcendência, eu quero ver tua glória, eu quero conhecer o seu amor, porque o teu amor é melhor do que a vida. Agora, me deixe te contar uma coisa. Há muitas pessoas religiosas que acham isso incrível, isso ou até impertinente. Diriam: do que você está falando? Que tem direito à transcendência de Deus? Claro que não. Você faz o seu melhor para viver, e o seu melhor mesmo. Então Deus pode vir em resposta ao seu melhor, o que é um absurdo, não é? E pode fazer ou não, estar ou não comprometido com você. Deixa-me dizer uma coisa: você não é cristão. Você pode ser religioso e acreditar nas coisas certas, você não é cristão. Se você não entender que em Cristo você tem o direito à glória, ao amor, à beleza, ao amor de Deus, você não entendeu o Evangelho. Você pode ter uma religião de reverência para com Deus, mas não de transcendência. Davi diz: porque tu és o meu Deus. Não é: olha, se houver algum Deus aí poderoso, me ouça. Não, porque tu és o meu Deus. Uma religião de reverência apenas. Você é reverente de uma maneira geral, mas nunca receberá o que o filho da rainha recebe, em pedir o copo d'água a ela, não é? Em ter essa proximidade. Meu Deus. Há um hino velho que diz: salve Deus de Abraão e meu. Você conhece isso, você se agarra nisso. Se você não pode, é porque você está vindo em seu próprio nome. Você realmente não pode chamar Deus de seu Deus em seu próprio nome. Você não pode chamar Deus de seu Deus ou de seu Pai baseado nas coisas que você faz. Eu estou andando tão certinho. Você só pode fazer isso em Cristo. Só nele, por causa dele, pelo que ele fez, você pode fazer isso. Se você falar: eu levei uma vida bastante boa, levei uma vida focada em fazer o bem, Deus, tu faria algo por mim? É óbvio que não. Veja, você sabe melhor do que dizer: tu és o meu Deus. Você sente que em Cristo você tem esse direito, ou seja, você não está usurpando nada aqui. Há o Espírito em você que clama: Abba, Pai. Você não sente que de certa forma possui Deus. Isso realmente te diz que este Deus é o teu Deus.
Portanto, o segundo princípio é que você nunca receberá a transcendência de Deus, ou experimentará isso de maneira deformada e falsa, a menos que você veja que esse é o seu direito em Cristo. Você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Jesus deu o direito a todos aqueles de serem chamados filhos, o direito. Você não está, você não receberá transcendência a menos que a torne sua prioridade principal. É o primeiro princípio no Salmo, ou seja, você busca Deus como fim em si mesmo, e não receberá e experimentará a transcendência a menos que você veja que esse é o seu direito em Cristo. E o terceiro e último, você não vai experimentar a transcendência de Deus a menos que você medite em sua cama, lembrando dele, buscando todas as manhãs. Agora, o que quero dizer com isso é que há uma disciplina aqui que Davi está praticando, que muitos de nós, embora tenhamos os dois primeiros princípios, não temos o terceiro, e isso eclipsa tudo. A nossa vida é mais ou menos um deserto, e a gente olha para esses versículos maravilhosos, diz assim: na minha cama eu me lembro de ti, eu penso em ti através das vigílias da noite. Então, aquela segunda palavra, pensar, geralmente é traduzida como meditar, em várias versões. Muitos cristãos dizem: bem, eu tenho meu tempo de silêncio, eu estudo a Bíblia, eu faço um devocional antes de trabalhar, e, amigos, isso não é meditação. Isso não é a sua alma se apegando ao ser de Deus. Isso não é ver o poder e a glória dele. Não é a transcendência, a experiência da transcendência. A meditação começa com o estudo da Bíblia, com o que estamos fazendo aqui agora, porque leva verdades da Bíblia à meditação, e termina na oração, porque te impulsiona a verdadeira oração. Mas realmente não nem juntas elas são o que é a meditação finalmente. Até você entender a disciplina disso, você não vai experimentar a transcendência de Deus. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas ouvem muitos sermões e não muda nada, porque elas não experimentam a transcendência do amor de Deus, a transcendência da paz de Deus, que excede a todo entendimento, a transcendência da alegria indizível. O que é? Veja, ele diz: de manhã cedo vou buscá-lo. Logo de manhã Davi se levanta e imediatamente ele se lembra, e ele diz para si mesmo, não é fazer um breve devocional, ele diz: você é um filho de Deus, você é um herdeiro da eternidade. Deus te amou tanto que veio a esse mundo e tomou suas iniquidades e foi esmagado pela ira de Deus. Você faz isso? Você todo dia massageia o seu coração espiritualmente assim? Meditação é pegar essas verdades da Bíblia, pensar nelas, meditar nelas, insistir que você pense e viva e sinta através dessas verdades. Sou um filho do rei. Você faz pela manhã, você faz nas vigílias da noite. Estou vivendo dessa maneira? Parece que eu sou um filho do rei. Jesus fez isso por mim, eu entendo isso. Isso constrange o meu coração. Quando você diz: eu sei que Jesus é o amor de Cristo, mas se você não toma isso e aquilo constrange o seu coração, não há transcendência nisso. Você diz assim: ele é alegria indizível. Estou experimentando isso. Tem algo dessa alegria em meu coração. Creio realmente que ele é alegria indizível, ou tenho desculpas humanistas para não ter nenhuma alegria? Isso é meditação.
é conversar consigo mesmo e olhar para Deus através daquelas verdades da Bíblia. Você sabe como fazer isso? Se você quer pegar essas verdades e pregá-las ao seu coração, até que seus corações incendeiem, até que seu coração comece a derreter com aquelas verdades, até que teu coração comece a ser realmente constrangido por aquele amor. Então você começa a experimentar, e aí você vai começando a experimentar a transcendência de Deus. Senão tua alma vai continuar faminta e vai explodir coisas de tudo quanto é lado. Você vai começar a buscar essa transcendência, aquela alegria, aquela coisa, em tudo quanto é coisa, cada vez mais louca. Então você sabe o que é isso? Significa que a realidade dele começa a pressionar sobre você. Há um peso de glória realmente sobre você. Glória quer dizer peso, né? Quando fala sobre o amor de Deus, não é uma palavra, é uma doutrina. Há um peso do amor de Deus pressionando você, de tal maneira que Paulo, quando diz que o amor de Cristo nos constrange, está dizendo que é como se você estivesse num torno que amassa assim, que vai pressionando. Há um peso de glória. Significa que as verdades sobre as quais você está pensando começam a se tornar vívidas, reais. Você entende? Isso é que é uma experiência com a transcendência de Deus. A transcendência de Deus que seu coração precisa, acima de tudo, alegria indizível, não doutrina apenas, mas a própria alegria pressionando o seu coração. Você pensa, tu és alegria indizível, eu estou experimentando isso. Há um lugar em Colossenses onde Paulo diz: ponham o pensamento de vocês nas coisas que são de cima, né? Colossenses 3:2. Meditação significa que você percebe que o amor do seu coração, seus afetos estão apegados a um monte de coisa. Um monte de coisa. E aonde você está querendo tirar a alegria está apegado em um monte de coisa. Como é que você sabe que começou a ter uma experiência da transcendência de Deus? Você percebe que o teu amor, o teu senso de segurança está apegado a um monte de coisa, está se agarrando a um monte de coisa. Você senta lá e pensa sobre o que Jesus fez por você. Você pensa sobre isso e pensa sobre isso e pensa sobre isso, até que você sente que tuas mãos estão largando aquelas outras coisas, que o seu amor que estava se apegando em 300 coisas está começando a soltar aquelas coisas, as outras coisas as quais sua alma agarrou, sua alma segurou, começam a perder o controle sobre você. Você começa a largar elas e a tua mão vem para Cristo e sua alma se apega a Ele. Isso significa meditar. Isso é transcendência. Isso é o que significa experimentar a transcendência de Deus. Você sente todo dia que as mãos da sua alma estão largando as coisas e se agarrando a Cristo, como aquela mulher que agarrou seus pés, beijou seus pés, lavou seus pés com suas lágrimas. Você sente quando a mão da sua alma está largando as coisas, você está tendo realmente uma experiência da transcendência de Deus. Aquela verdade do amor, a alegria indizível está saindo das páginas da Bíblia, e você tem essa experiência verdadeira, essa percepção na sua alma. Então isso é transcendência. Você faz isso? Isaías 62 realmente tem a audácia de dizer assim: não lhe deem descanso, não deem descanso a Deus, incomodem-no por sua transcendência, vão atrás dele, não para ele resolver aqueles problemas como se ele fosse um meio. Faça como Davi: porque tu és meu Deus, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de ti, eu quero mais do seu amor, porque o teu amor é melhor do que a vida. Isso é exatamente o que Davi está dizendo: seu poder e sua glória e seu amor, eu quero mais do que qualquer coisa, minha alma se apega a ti, de manhã eu penso nisso e começo a buscá-lo, à noite em minha cama eu busco, todo o tempo eu busco. Para muitas pessoas buscar Deus não faz nem sentido lógico. Você fala assim: você buscou a Deus hoje? Busquei. O que você fez? Ela não fez nada. Ela acha que ler a Bíblia é buscar a Deus. No final do Salmo, ele está de joelhos sobre isso. Ele diz: todos aqueles que juraram pelo nome de Deus o louvarão. O rei se alegrará em Deus.
Ele sente que a alegria está chegando. Ele sente que a alegria da transcendência de Deus, que excede ao que Absalão está fazendo, ao perigo da vida dele, a alegria que excede todas essas coisas, estão enchendo sua alma. Ele sente: o rei vai se alegrar em ti. Eu sou o Senhor seu Deus, o Salmo 81 diz: abra bem a tua boca e eu a encherei. Ou seja, o louvor está chegando, não é? Deixe-me concluir dessa maneira. Se alguém aqui é cético sobre isso, é estranho dizer para cristãos isso, mas um monte de cristão é cético, queridos. Tu fala sobre a paz que é sem entendimento, ele é cético, ele não acredita. Ele simplesmente acha que isso é muito bonito, mas é só palavra, porque ele nunca teve uma experiência da transcendência de Deus. Você diz: eu sei, eu sou uma pessoa moderna, eu acho que na verdade a minha falta de paz é devida a 1000 coisas naturais. Eu espero que você possa olhar para o seu próprio coração e ver que ele anseia por transcendência. Eu espero que você encare o fato de que o coração humano é construído dessa maneira, que até um homem secular pode dizer: olha, se você colocar uma rolha sobre isso, é como colocar uma rolha sobre o Old Faith, vai sair de tudo quanto é jeito maluco. As pessoas não vão acreditar em Deus, vão acreditar em qualquer coisa. Elas vão acreditar em bruxaria, vão acreditar que o cristal tem energia, vão acreditar em qualquer coisa. De onde você é? De Marte? Não, você é daqui, você é humano, você precisa da mesma coisa. Então, muitos cristãos estão muito ocupados. Você tem amigos ao seu redor sofrendo, você tem uma cidade ao seu redor, você tem pessoas no trabalho, você sabe que essas pessoas ao seu redor mais precisam, você sabe que os seus filhos mais precisam. Eles precisam que você conheça Deus, que você tenha um contato com a transcendência de Deus. Há essas profecias interessantes que eu amo na Bíblia. Em Zacarias 8 tem uma das que eu mais amo, porque eu acho tão forte, mas as pessoas não vão fazer isso se você não tem transcendência, a experiência da transcendência, nem na igreja, nem no seu trabalho, nem na sua casa. Olha o que esse verso incrível de Zacarias 8:23 diz: assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, imagina 10 homens, de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, vão se agarrar na veste de um judeu, dizendo: iremos contigo, porque temos ouvido que Deus está contigo. Não é maravilhoso isso, queridos? Sabe o que isso está dizendo? Você quer ajudar as pessoas, tu quer ajudar uma pessoa desesperada, ela tem que ver que você tem uma paz transcendente, senão você não vai ajudar ela. Ela nunca vai agarrar na hora do teu vestido e dizer assim: eu quero a paz que você experimenta. Assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos contigo, porque temos ouvido, visto que Deus está contigo. Você quer espalhar o evangelho, você quer alcançar e ajudar as pessoas ao seu redor, na sua família, no seu trabalho. Você sabe do que essas pessoas mais precisam? Elas precisam que você tenha o brilho de quem tem contato com a transcendência de Deus. Elas querem alegria e você tem uma alegria indizível. Elas querem uma esperança, então elas perguntam a você: qual é a razão dessa esperança que você tem? Você vê, elas precisam da tua relação com a transcendência de Deus e não saber algumas coisas. Elas precisam que você tenha esse brilho. É isso que é o brilho da glória de Deus. Precisa que você tenha a grandeza que vem de quem você conhece, que elas não conhecem. Elas precisam de que você experimente a transcendência. A coisa que os teus companheiros do trabalho mais precisam é que você experimente a transcendência de Deus. É a realidade, sabe? A paz que excede todo entendimento, a alegria indizível. Eles precisam.
Isso é o que os filhos de Deus precisam de você. Isso é o que os teus filhos da sua casa precisam de você, pais. Eles precisam que você conheça Deus. Isso é que seus pais, filhos solteiros e casados, precisam de vocês. É isso que seus amigos precisam de vocês. Não diga, como eu posso ajudar as pessoas no trabalho? Eles precisam desesperadamente que você realmente tenha contato com a transcendência de Deus. A paz que excede todo entendimento, guardando tua alma e o teu coração. Eles precisam da tua alegria em Deus. Eles precisam da tua paz em Deus. Eles precisam desse brilho da glória de Deus na tua vida. Robert Moore McCheyne, não é? Um dos pastores que mais abençoou a igreja, apesar de ter vivido apenas 30 anos de idade, ele disse: a coisa que minha igreja mais precisa não são simplesmente grandes sermões, mas da minha comunhão com a transcendência de Deus. Isso não é verdade apenas para ele, ou para pastores, ou para algumas pessoas. Eu oro para que todas as pessoas hoje aqui possam conhecer a verdade disso e possam dizer isso sobre si mesmo: minha alma fica satisfeita com os mais ricos alimentos, e com lábios que cantam, como Davi disse, minha boca te louvará, porque tu és o meu Deus, e a tua graça é melhor do que a vida. Aí nós vamos ter algo dessa experiência maravilhosa da profecia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim, se agarrarão na veste de um judeu, dizendo: iremos contigo, porque temos ouvido, visto que Deus está contigo. Que você tenha uma experiência com a transcendência de Deus, sua alegria, sua paz, seu gozo, seu amor, que é melhor do que a vida. Pai, nós te agradecemos. Transcendência, Deus, é o que nós precisamos, mas é que cada pessoa que nos toca nessa vida precisa em nós. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo
venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como a